Olá, sejam bem-vindos a mais este webinar do Tecnologística Apresenta. Hoje, uma parceria muito especial com a Blue Yonder. Vamos falar também de um assunto muito importante no momento. Peço aos participantes que, se precisarem fazer alguma pergunta, podem fazer através do chat. As perguntas serão respondidas na medida do possível, mas se alguém não tiver a sua pergunta respondida, posteriormente será. Então, por favor, quando fizerem a pergunta, se identifique com o nome ou com o e-mail para facilitar o trabalho depois. Hoje nós vamos falar de algo que impacta diretamente a indústria e o varejo. O varejo brasileiro é um setor muito dinâmico, ele vem mantendo um forte crescimento no pós-pandemia, tendo inclusive batido recorde em fevereiro, e a posição do trimestre foi a melhor desde 2012. Apesar disso, muitas empresas de todos os tamanhos vêm enfrentando problemas. As compras online, o omnichannel, que permite ao consumidor comprar na internet, retirar numa loja física e devolver em outra, exige informações bem estruturadas e rápidas tomadas de decisão. E qual é a relação do GC, Gerenciamento de Categoria, e o Supply Chain, e a logística? O quanto um impacta o outro nesse relacionamento? Então, nesse cenário, o gerenciamento de categorias é importante e decisivo. Ter as informações no sistema automatizado é uma vantagem para todos os elos da cadeia, facilita a tomada de decisão e o melhor atendimento ao consumidor. É isso que veremos hoje nesse webinar. Para tanto, temos aqui hoje a presença de dois grandes especialistas, o professor Dr. Ricardo Pastore, que é professor e coordenador do Núcleo de Varejo e Retail Lab da ESPM, e o Ricardo Pancerini, que é o Retail Strategy na Blue Yonder Latam. Então, eles vão nos dar hoje um panorama de GC no Brasil, como implementar e como ter os melhores resultados para a empresa. Professor Pastore, seja bem-vindo. Por favor, se o senhor puder nos dar aí um panorama de quantas anda esse segmento aqui no Brasil e comparado com outras regiões. Obrigado, Shirley. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo Panzerini, todos que estão aí nos acompanhando e os que vão nos acompanhar também posteriormente, né? Olha, o tema de hoje é mais atual do que nunca. Então, gerenciamento de categorias, um modelo de gestão, uma estratégia, né, desenvolvida lá em meados dos anos 1990, ele se mostra muito atual, né? Ele se adapta a esses saltos de inovação que o varejo está percebendo, e mais ainda, né? Não apenas se adapta, ele acelera a inovação, ele ajuda o varejista, ajuda a indústria a inovar mais rapidamente, né? Entendendo o comportamento do consumidor, que é uma constante. Acho que a grande virtude desse modelo é isso, é focar, né, no comportamento de compras do shopper. E a partir do momento que esse comportamento muda, as estratégias mudam também. E o modelo do gerenciamento de categoria dá os recursos, dá as ferramentas, né? E ao longo desses anos, as empresas se desenvolveram, a indústria de tecnologia investiu muito e desenvolveu ferramentas, é o caso da Blue Yonder, que oferece recursos indispensáveis hoje para quem quer inovar e estar à frente nesse tema, que é um tema que vai puxar outras decisões importantes para quem está no varejo, no ponto de venda. Aí eu falo de marcas, falo de distribuidores e falo dos canais de venda, né? Então, é muito interessante, eu que acompanho esse assunto desde que ele veio para o Brasil,
não é? Desde 1990 e alguma coisa, por incrível que pareça, né? E a gente vê que esse tema formou muita gente, tem muita gente no mercado, tem gente com muita experiência, né, comandando áreas importantes. Nós vimos a migração, ou a ampliação, né, do modelo do varejo alimentar para o farma, para outros canais que usam autosserviço, pet shop, material de construção, enfim, é um movimento crescente, né, e que vai se tornar mais crítico e mais de maior oportunidade agora nesse novo salto tecnológico que nós estamos vivendo. Né? Então, para concluir, nós temos uma perspectiva para o varejo, né, de ampliar a omnicanalidade. A omnicanalidade não é novidade, mas é algo que também está crescendo, né, está se ampliando e vai conectar lá na frente com o Unified Commerce, né, que é uma tecnologia ainda mais avançada. Né. Agora, mais recentemente, o Retail Media, indispensável, né, incluir o Retail Media nos estudos de categoria. Tá? E a inteligência artificial generativa, né, que coloca na mão do usuário a possibilidade de até desenvolver algoritmos, né, de facilitar sua tomada de decisão. Enfim, nós estamos diante de um cenário onde o conhecimento sobre categorias se torna mais crítico, mais indispensável. Né? E isso é bom porque nós temos recurso, nós temos conhecimento, temos as ferramentas, as tecnologias, né? É uma questão de decisão, né? Decidir estar à frente, decidir usar esses recursos e se colocar em vantagem no mercado. É assim que eu vejo. Está no mundo, Shirley. Ricardo, por favor, você vai nos apresentar, então, tecnicamente, como é que isso funciona? Sim. Obrigado, Shirley. Ricardo, pela introdução. Sempre um prazer estar falando desse assunto. E aí, muito em linha do que o pastor já trouxe, essa evolução do varejo nos últimos 5, 10 anos sempre evolui, mas você olha os últimos 5 anos, principalmente, o salto drástico, tanto em várias áreas, todas as áreas do varejo, algum tipo de evolução drástica, na experiência de compra, então a gente já está falando de realidades aumentadas, diferentes maneiras de comprar, ou a experiência de pagamento, hoje em dia até pagando com a palma da mão, e a entrega, um drone entregando, né? Então, são saltos gigantescos nos últimos 5, 10 anos, qualquer intervalo de tempo que você analisar. E o questionamento que eu faço, e aí tendo o privilégio profissional de ter trabalhado em todas as áreas possíveis nos últimos 15, 20 anos próximo desse assunto do GC, ter conhecido uma grande quantidade de empresas, eu não sei se o GC está andando na mesma velocidade, né? Quando eu vejo, tenho oportunidade de falar com várias áreas em vários países disso, o que eu vejo às vezes é a área de GC ficando um pouco para trás, né? Se mantendo, fazendo algumas coisas não tão evoluídas, e algumas outras áreas do varejista passando por cima das decisões, e o desafio aqui, como que a gente consegue colocar a área de GC no mesmo patamar de evolução que essas outras áreas que estão evoluindo tanto. As áreas de GC, não importa o país, não importa o setor, tem sempre as mesmas dificuldades, alta necessidade, muita manualidade, muito trabalho operativo, muitos erros, então você passa mais tempo corrigindo os erros, o sortimento, a estratégia que você mandou ontem. E em todos os lugares eu escuto a frase, eu queria ser mais, eu venho escutando a frase, eu preciso ser mais estratégico e menos operacional há 10 anos, pelo menos eu venho escutando a mesma frase em vários lugares. Então são desafios muito parecidos e a ideia um pouco desse webinar é abrir um pouco a cabeça de algumas coisas que a gente pode fazer. Acho que o legal
da área de GC, que não é uma área, é um conjunto de processos, é um conjunto de sub-áreas, né? Quando as pessoas, o que que eu faço em GC? Depende que área de GC você quer melhorar, qual a área. Então, o primeiro passo é separar um pouquinho. E as 6 áreas que a gente vai falar hoje, a primeira é Insights. Insights é até estranho separar das outras, porque o Insight, assim, a geração de análises de dados está dentro de todas as outras 5 áreas. Mas a ideia é separar um pouquinho para falar algumas coisas específicas. Clusterização, clustering, agrupamento de lojas, tem vários nomes para isso, que é a ideia de separar lojas parecidas. Layout de loja, e aí você pode chamar de blueprint, de mapa de loja, de macroespaço, vários nomes para isso. Sortimento, que é um dos grandes pontos centrais estratégicos de todo o processo de GC. Planogramação, que eu acho que é o pesadelo de toda a área de GC. E a execução, que é o que faz tudo isso virar realidade. Até aí, até a parte de execução, é tudo um monte de planilha de Excel, PowerPoint, você não tem nenhuma execução, que é o que todo mundo quer, ter isso executado na loja. Então, vamos começar aqui pelos insights. Eu separei 3 pontos que eu vejo como grande oportunidade da gente melhorar dentro do processo de GC, com algumas estratégias mais avançadas. Transformação de dados, né? Esse trabalho com o dado leva mais tempo que a própria análise, então isso precisa ser automatizado de alguma maneira, isso não pode tomar, eu mesmo particularmente, eu já vi de muitos outros profissionais, muito mais tempo em trabalhar com essa base de dados, formatar, organizar ela, processar, filtrar, para realmente conseguir fazer uma análise, você fica com 10% do tempo. 99% dos casos essa análise é reativa, está sempre olhando para o passado. Eu raramente vi alguma análise usando uma previsão de vendas, alguma coisa pensando no futuro. E é uma dificuldade de conectar os mundos. Então, ou você tem análises e planos muito estratégicos, qualitativos, que eu penso no shopper, comportamento de compra, alguma coisa bem legal, ou eu tenho algo mais prático, que é pensando vias de inventário, execução com a loja, objetivo financeiro, uma questão mais real. Esses mundos estão bem desconectados na parte analítica. Então, ou eu tenho uma análise de finanças, uma análise de supply ou uma análise de shopper, elas nunca estão conectadas. Ricardo, alguma outra coisa que você vê aqui dentro do ponto Insights, que é um desafio hoje? Não, você resumiu bem, e é incrível, né, como a necessidade de utilizar um recurso como o Excel, né, é uma realidade, né, impressionante. Então, até recentemente eu estava numa rodinha com jovens gestores, né, e um deles explicando que voltou para a empresa de origem e tal, ele estava fazendo um levantamento, ele é indústria, tá? Indústria de consumo, fazendo um levantamento dos pontos de venda, e no final ele falou, nossa, isso gerou um Excel gigante, né? Eu falei, meu Deus, até hoje essa dependência, né? Mas é isso, o dinamismo das empresas, né, faz com que as pessoas concentrem o tempo naquilo né, que é mais urgente, e todo mundo sofre com essa dor, né, do retrabalho, da imprecisão, né, porque o Excel, além de tudo, ajuda as pessoas a incorrerem em erros, né, enganos, enfim, essa é uma realidade, que eu acho que está com os dias contados. Esperamos. Aqui seria um exemplo que eu trago de como deveria ser uma ferramenta mais proativa, né? Então, você deveria ter o seu sistema de GC informando os planogramas, os sortimentos, as lojas que você tem um problema, e não o contrário, que é você abrindo um monte de dados, deixa eu ver o que está acontecendo com a categoria. Não. A ferramenta deveria estar falando com você e estar falando, olha, você tem 3 planogramas com problema, 5 você precisa revisar, esses 50 estão perfeitos, você não tem nenhum problema, nem hoje, nem no futuro, então você não precisa se preocupar com isso, que é a famosa gestão por exceção. Ou seja, eu tenho muita coisa para revisar, deixa a ferramenta me falar o que eu deveria fazer e não eu ficar correndo atrás dessa informação. E o outro ponto dentro do Insights é entender, e isso não é nenhuma novidade, a gente já tem isso há muito tempo no mercado, que é esse entendimento das personas, quem compra o que, quando, que substituições ela faz. Isso não é nenhuma novidade. Eu acho que o desafio aqui é como conecta isso com o processo de GC. Então,
Ou você tem uma ferramenta extremamente profunda que você sabe quanta pessoa comprou, tudo que ela fez, dados de cesta, e aí isso é um PowerPoint que é aberto uma vez por ano, atualizado uma vez por ano, e dificilmente isso impacta realmente o planograma, isso impacta realmente o sortimento, porque são sistemas diferentes, são sistemas que não se conversam, não falam a mesma língua, não têm a mesma hierarquia e não estão sempre atualizados. Então, esse também é um ponto bem relevante, ele tem uma ferramenta em que você consegue fazer esses dois mundos conectarem. Vamos lá para o segundo assunto, que é a clusterização. Esse eu acho que é uma das maiores oportunidades que a gente tem. Eu, honestamente, nunca vejo isso feito com profundidade. Em geral, é algo que sempre foi, então as lojas estão no cluster que sempre foram, e a maneira da clusterização também. Então, esse conectar dados de diferentes fontes vai ser, acho que, uma temática também presente lá em sortimento, mas quando você está fazendo uma clusterização, você deveria ver dado geomarketing, dado do bairro, consumo da loja, tendência dentro das categorias, quer dizer, são muitas fontes de dados em níveis diferentes que você precisa conectar para fazer essa definição. Muitas crenças, né? Muitos achismos. Então, essa loja é premium, essa loja é a loja calor. E pouca definição, um pouco mais técnica para basear essa discussão. E uma triste escolha que as pessoas do GC têm que fazer, que é, olha, tá bom, eu vou fazer uma análise mais técnica, eu vou usar algum software estatístico para me dar uma clusterização, só que esse software é um software super difícil de utilizar e não conversa com os meus BIs, não conversa com as minhas outras ferramentas. E eu preciso escolher entre ter um software realmente profundo, ou ter um software mais intuitivo que eu possa usar. De novo aqui, Ricardo, algum outro ponto que você vê dentro da clusterização? Esse é o desafio mesmo, viu? Mas eu até queria voltar um pouco no anterior, Ricardo, se você permitir, Claro. nos insights, né? Porque a gente viveu nos últimos anos mais recentes aí o crescimento das estratégias omnichannel, né? E houve meio que um apagão, sabe, na minha visão, no trabalho de desenvolvimento de insights, tá? Principalmente com a pandemia, então dois impactos muito grandes, né? A pandemia mudou comportamento, várias categorias, né? E a omnicanalidade, né? Então, eu acho que tanto o varejo quanto a indústria, eles não tiveram tempo, nem investimento e nem desenvolver conhecimento sobre metodologias, tá? Para entender um novo comportamento. Então, acho que nós vamos ter aí um período longo de revisão, né, de revisão de categorias, árvores de decisão, vai ser um período muito rico, vai mudar a configuração de algumas categorias, eu acho que vai ser um período muito rico. A clusterização, idem, né, porque tem outras variáveis hoje que não existiam, que a gente não considerava no passado, né? E esse modelo não está muito claro, tá? Então, eu acho que tem que haver um envolvimento maior das empresas, né? Elas enxugaram muito, os times estão assim, na liderança a gente tem gente sênior, altamente capacitada, mas nas equipes tem muita gente júnior ainda, né? Então, houve redução de budget, enfim, eu acho que a atividade de GC nas principais empresas é aquilo que você disse, ela atingiu um nível legal lá atrás, pois veio muito no operacional. Ela está sendo exigida muito agora, né? Ela está sendo muito pressionada, né? E ela não consegue responder, tá? Então, esse tema clusterização, para mim, é um dos desafios mais, sabe? Porque quais os critérios que eu vou utilizar para definir esses clusters? A gente está indo numa pegada de personalização, né? Quer dizer, esse conceito de cluster ele precisa ser mais explorado, né? E ser levado muito a sério,
porque haja recurso, né? Se você acerta a mão numa clusterização, você acerta mix, você acerta material de ponto de venda, você acerta tudo. Sim, Né? Agora, é, se você faz um cluster mais ou menos, né? eu Você, não vou você falar não vai agradar nem um nem outro. Então, aquela fase de empurrar com a barriga, assim, cada vez custa mais caro. Né? eu não vou falar o nome, mas eu passei exatamente por isso não faz tanto tempo que eu escutei a frase, temos um grande problema de sortimento. E aí, quando você começa a fazer perguntas, na verdade não era um problema de sortimento, era um problema de cluster. Porque as lojas Exatamente. não estavam bem divididas, e É. aí depois, no momento de fazer o sortimento, eu não fazia bom sortimento, porque eu não estava usando as variáveis corretas na hora de clusterizar. Então, o cluster, para mim, tem um impacto que vai bem além do GC, ele vai em precificação, ele vai em serviço de loja, se tem estacionamento, não tem, horário de funcionamento, tem várias coisas. Então, entender grupos de loja parecido é fundamental. Você falou em personalização. Como que eu vou personalizar É. se eu estou colocando junto coisas que são bem diferentes? Então, eu vejo Não, cluster. e a gente está com os recursos hoje em dia, né? Então, o Big Data, você falou na geolocalização, então tem muita empresa nova fazendo trabalhos interessantes, né? Mas não há uma resposta pronta, não. Eu acho que mesmo quem trabalha com parceiros, fornecedores nessa área, tem que ser o trabalho a quatro mãos. Sim. Eu Não acho que dá para apertar o botão e copiar colar, não. acho que o primeiro passo é identificar que isso é algo a se melhorar. E às vezes eu não vejo isso em discussões. Eu vejo várias outras discussões, até mais etéreas um pouco, e eu não vejo o assunto clusterização sendo discutido tão de maneira profunda como outros. Aqui eu quero trazer um exemplo para ilustrar a dificuldade e o desafio. Então, vamos pensar que cada pontozinho aí é uma loja distribuída entre a quantidade que eles vendem entre o refrigerante light ou regular e o quanto vende de embalagens pequenas e embalagens grandes. E aí eu uso mais ou menos só essas duas variáveis, sendo bem simplista, e eu separo em quatro clusters. Então, eu tenho aí clusters alto-alto, baixo-baixo, etc. E cada cluster aí tem um determinado perfil. E primeira pergunta essa é uma boa definição? Então, você pode falar que sim, pode falar que não, e eu acho que o grande desafio tá bom, se é boa ou se não é boa, você consegue falar o porquê? Qual é a métrica, qual é o sistema? De novo, a gente volta no ponto dos achismos. E para revisar aqui, existem duas métricas bem importantes na hora de avaliar se um cluster é bom ou não, que uma e aí começa a ser um pouco mais técnico, que é a distância intercluster, que é a distância que cada cluster tem dos seus centros. E a ideia de uma clusterização é que essas distâncias sejam a maior possível, porque você quer ter clusters que sejam diferentes. Então, nesse exemplo, parece que está ok, parece que eu tenho clusters que estão significativamente longe um do outro. Mas aí tem a segunda métrica, que é dentro desses clusters, a distância entre cada elemento e o centro tem que ser a menor possível. Porque se eu vou falar que uma loja pertence a um determinado cluster, entre elas têm que ser muito parecidas. E aí você começa a ver que essa métrica pode estar falhando um pouco nesse caso, porque tem algumas lojas aí que estão mais para o centro, que elas estão mais próximas de outras lojas do que próxima ao centro dessa clusterização atual. Então, acho que a pergunta aqui é o que eu poderia fazer. E aí, uma solução que resolve é ter um cluster a mais. É ter um cluster central que toma algumas lojas que estão lá, e com isso, cada centrinho dos clusters vão bem no centro das lojas desse cluster. Então, eu melhorei significativamente a minha clusterização, simplesmente criando um cluster novo. Acho que o desafio aqui é fazer isso de uma maneira escalável, com todos os dados. Eu usei um exemplo bem simplista. Cada categoria vai ter um conjunto de variáveis diferentes. Eu tenho muito dado, você comentou, para analisar isso, e é bastante difícil executar uma análise que eu fiz aqui, muito, né, de maneira simples, mas fazer isso no mundo real é uma análise bem complicada de fazer. Então, a ideia é ter uma ferramenta que, de um lado, traga essas métricas
estatísticas, essa metodologia que faça um trabalho pesado de lidar com esse dado e já mostre a clusterização, já mostre as variáveis que impactaram essa clusterização. Olha, essa categoria aqui é impactada por clima, densidade demográfica, e temperatura. Essa outra é por região do país, nível socioeconômico, outras variáveis. Então, a ideia é que a ferramenta tire toda esse trabalho e utilize essas metodologias estatísticas para fazer a clusterização. Só que isso já esteja conectado dentro do fluxo de análise das minhas categorias. Então, eu quero combinar isso, eu quero combinar esse trabalho estatístico com entender os resultados que eu tenho em cada uma das minhas categorias, que isso seja uma sequência para outras partes do processo, não um trabalho completamente isolado. Vamos lá para o nosso ponto 3, que é layout, blueprint. Ricardo, só um comentário. E essa ferramenta é fantástica, né? E no caso desse recurso estar na mão, caso esse recurso esteja na mão, por exemplo, da indústria, da marca, né? Super importante é a colaboração com o varejista, né? Que é também um dos pilares do GC, a colaboração. Então, nesse momento, o varejista, muitas vezes, ele pensa em cluster da loja toda, e o gestor da categoria pensa na categoria. E numa loja, eu posso ter uma categoria num perfil e outra categoria no outro perfil, né? Então, é super importante a colaboração nesse momento para mostrar assim, olha, nessa categoria você está alinhado com lojas de padrão mais elevado. Mas ele pode ter na mesma loja uma outra categoria num padrão mais popular, por exemplo. Né? E o varejista tem dificuldade de entender isso se ele não ver os números. E eu vou dizer que tem um desafio mais até que o ponto metodológico, é a parte sistêmica. O sistema do varejista acaba aceitando só uma clusterização para todas as categorias. E aí o que acontece é que, assim, você tocou num ponto eu tenho categorias com comportamento diferente. Então, eu tenho categorias que eu vou ter cluster por temperatura. Tem outras que isso não tem impacto. Tem categorias que o fator regional é extremamente importante, que a gente sabe que muda até nível cidade, eu tenho marcas diferentes. Tem categorias que são mais padrão. Então, eu exigir só uma metodologia de clusterização para todas as categorias, eu estou fadado a não ter uma boa clusterização. Essa é uma outra marra bem relevante que você Exato. tocou. Eu gostaria de convidar os nossos participantes a fazerem as perguntas no chat. Está sendo aí muito interessante a colocação do Ricardo e do professor, então fiquem à vontade para fazer as perguntas dentro do que está sendo falado. Por favor, Ricardo. Sobre a parte de macroespaço, eu tenho um ponto adicional que eu vou falar os três, mas deixa eu já começar com um, que é o ponto da importância desse fator, tá? Né, de novo, oportunidade de falar com muitas áreas, 95% do tempo e da preocupação dessas equipes estão com sortimento e planograma, e o layout de loja, às vezes, está até em outra área, não está nem dentro da área de GC. Às vezes está com uma área de operação, está com alguma... E as próprias equipes de GC da indústria também passam, algumas fazem algum tipo de recomendação, mas que nem você comentou, a preocupação da indústria é uma categoria, não tem ninguém lá preocupado com o departamento. Então, esse é um outro desafio que eu vejo. Manter esses desenhos atualizados e criar eles é algo que requer muito esforço. Tem muitas restrições físicas, estratégicas de operação, então a entrada da loja, janela, a fiação elétrica que passa, então é um grande quebra-cabeça. Eu tenho estruturas mais velhas, mais novas, não está tão atualizado. O pessoal da loja fez a alteração e não está atualizado no sistema. E tem um fator, e aí entra bastante na parte do avançado dessa apresentação, que é o conceito de elasticidade de espaço, né? É usado muito o conceito de produtividade de espaço, vendas lineares, diversos termos para isso, mas o conceito de elasticidade de espaço é pouco usado. Algum outro desafio que você vê aqui, pastor? Agora sim.
Então, você tocou num ponto importante também, tradicionalmente é produtividade, né? Produtividade de venda, margem, que já é um indicador, né? Mas a questão da elasticidade muda muito de categoria para categoria. Enfim, esse recurso que você oferece é um diferencial importante, tá? Porque o layout, o mini floor, que depois se conecta, né, com o planograma, tem alguns conceitos que precisam ser revistos, né? Então tem um piloto automático aí perigoso, tá? E com o impacto de novo, né, da pandemia, mudança de comportamento de compra do shopper, novos canais de venda, omnicanalidade e tal, olha, a revisão é para ontem, né? E não há tantos recursos assim, precisa ter informação e ferramenta avançada. Concordo com você. Eu, de novo, não vou falar o nome, mas isso passou também faz pouco tempo, que foi uma discussão sobre esse ajuste depois da pandemia ou depois de um aumento do e-commerce nesse varejista, e não todas as categorias subiram para o online da mesma maneira, tiveram o mesmo nível de conversão. E o que Exato. impacta é que a necessidade de ir para a loja física ficou mais importante para outras. Então, a participação das categorias no total ficou a mesma coisa, porque parte da venda migrou, parte ficou. Mas essa adoção do e-commerce não foi linear nas categorias. Então, a Exato. proporção das categorias ficou diferente. E isso não foi revisado Não, em muitos lugares que eu vi. o que também não foi revisado, ou não foram revisadas as jornadas do Ricardo, as jornadas de compra. Então, antes a preocupação era levar o shopper para a loja e, estando na loja, para o ponto natural de exposição, né? Ou para os pontos extras e tal. Com a omnicanalidade, a gente precisa entender, né, de onde ele vem, quais são os pontos de contato, se ele já está tomando decisão, e esse mapeamento é uma lição de casa que está pendente aí. Né? Deixa eu propor um pensamento aqui, um exemplo. Se eu tenho duas categorias, um determinado corredor, uma determinada loja, uma eu vendo 50 reais, dólares, o que, e eu tenho 5 metros, né, adicionados a essa categoria, são cinco módulos. E eu tenho uma outra categoria que vende 10 e ela tem 2 módulos. Então, se eu divido a venda por metro, e aí a gente pode pensar em margem, uma ponderada disso, qualquer fator, a produtividade do meu espaço é óbvio que a minha categoria A, se eu tenho mais espaço, cai uma parede, acontece alguma coisa e eu ganho mais 2 metros, eu colocaria na categoria A. Eu fiz isso várias vezes na minha carreira e eu acho que se eu não parar para pensar, eu faria de novo. E na Eu verdade, também. Era a orientação que a gente tinha, exato. se está vendendo mais por metro, aumenta. E aí entra o ponto da elasticidade. E entra muito de você entender as alavancas para cada categoria e nesse momento da alavanca, porque a categoria A já pode estar em um momento de saturação de É, espaço. E o que ela precisa são outros fatores, outras alavancas para crescer. Pode ser sortimento, pode ser preço, promoção, alguma e não comunicação. espaço. E não Exato. espaço. E a categoria B, ao contrário. A categoria B ainda está em um momento da curva de espaço que ela precisa de mais espaço. E aí, se eu só olhar a produtividade, eu sempre vou olhar a produtividade, mas se eu só olhar e ignorar a elasticidade, eu vou estar perdendo esse fator e eu vou colocar mais espaço onde não precisa. Então, esse é um fator, é uma das grandes Uhum. oportunidades que eu vejo dentro do GC, que é conseguir entender esses conceitos de elasticidade. E sabe de Ricardo, um agravante, Ricardo? Um agravante era o seguinte: a gente fazia pesquisa de espaço na concorrência. Então,
Eu analisava 2, 3 concorrentes, fazia a pesquisa de disposição dele, analisava o espaço, comparava com o meu. Se todo mundo tivesse mais, eu ia lutar para ter mais também, para equiparar, para fazer uma oferta de espaço semelhante, né? Agora, quantas vezes eu fiz isso, eu poderia estar copiando algo ineficiente, errado, equivocado, né? E acabava seguindo o que o mercado fazia. Nós temos aqui já um participante fazendo uma pergunta que eu acho bem interessante colocar nesse momento da apresentação, que é o Tiago Storiar, perguntando como demonstrar às redes varejistas que os sistemas de automação e métodos mais produtivos não conseguem ser implementados enquanto existirem entraves técnicos e recursos de integração entre as áreas de execução, lojas e comerciais, compra, venda e gestão de categoria. Essa eu vou deixar para o Ricardo. Eu acho que tem duas alternativas aí, eu acho que elas se complementam, tá? Um é, você precisa mostrar referências, e a referência às vezes não está tão próxima, não é olhando só aqui para o Brasil. Você tem varejistas, os que a gente conhece, né, de nome internacional, com maneiras de trabalhar bem diferentes e que têm resultados e que têm velocidade de cumprimento de alguma coisa totalmente diferentes também. A importância da área de GC em outras regiões é muito maior. Então, essas referências globais de boas práticas é muito importante nessa história, tá? Eu acho que eu escrevi isso faz pouco tempo, que precisa matar um pouco essa ideia, mas aqui eu sou diferente. Na verdade, é todo mundo muito parecido. Tem particularidade, tem coisa, mas é todo mundo muito parecido. E aí tem que ter um pouco de humildade, olhar para fora e ver os bons processos. E a outra parte que eu sempre recomendo, e essa é uma pergunta muito clássica, porque sempre existe essa dificuldade de mudar, né? O Ricardo falou assim, eu estou perpetuando algumas coisas, e como que eu mudo o status quo? Fazendo piloto também. Então, além dessas referências externas de boas práticas, como que eu provo isso? Olha, vamos separar aqui 5 lojas sim, 5 lojas não, e vamos fazer bons projetos pilotos para mostrar mesmo a uplift de vendas e uma série de melhoras. Então, eu vejo muito esses dois fatores aí para tentar o processo de convencimento, mas sempre vai ser difícil. Não é O Ricardo, eu incluiria o seguinte, a pergunta foi em relação ao varejista, né? Então, o varejista tem seus parceiros e fornecedores de tecnologia, tem que envolver todo mundo, né? Então, um fornecedor de uma solução, ele não pode ignorar outras soluções que existem lá, né? Então, esses entraves não é problema, por exemplo, da Blue Yonder que está chegando lá, é de todo mundo que já está lá, né? Então, quem é o parceiro de ERP, quem é o parceiro de e-commerce, quem é o parceiro de tudo isso, de omnichannel, né? De supply chain, enfim, juntar todo mundo e falar, olha, esse é o meu novo projeto, tá pegando aqui, ali, galera, vamos lá, né? É um problema de todos, né? Porque eu acho que um aprende com o outro, né? o desafio Então, é também uma integração entre pessoas e não só entre sistemas. Sim, a área de GC muitas vezes se coloca numa ilha. E ilha técnica, que é o que estava comentando o pastor sobre sistemas, e uma ilha de processos que as pessoas não conversam, pessoas de GC não conversam com a área de e-commerce, não conversam com supply, e a área de GC fica fazendo um trabalho isolado. E aí isso reflete no sistema também, que eu tenho diferentes áreas de TI, então é um pequeno grande desafio. Então, avançando um pouco aqui, então a ideia é essa lógica, não só da elasticidade, mas tudo que você está buscando no layout, é que ela muitas vezes é feita de baixo para cima, e daí eu acabo precisando de uma loja muito maior, muito menor, e isso não é algo que dá para fazer.
E a ideia é que essa lógica venha na definição dos departamentos, das áreas, dos corredores, e aí, quando eu chego mais para baixo, aí eu já estou falando da automação do microespaço, que é da planogramação. Então, eu tenho que ter esses dois processos conversando, mas muitas vezes a solução de um planograma não está no planograma, está no layout. E se eu tenho um planograma que está todo errado, e ele está com muito pouco de estoque completo, eu não tenho o que fazer naquele planograma, eu tenho que olhar um pouco para o lado e fazer o ajuste nos corredores, nos departamentos e tudo. Então, essa lógica precisa ser pensada em todos os níveis hierárquicos, tá? E a ideia é ter, e aí são coisas bem novas, que é como que eu uso a inteligência artificial para me ajudar com isso. Como que eu coloco os dados, como que eu coloco as minhas restrições físicas, as minhas matrizes de adjacência, que é algo, já é um conceito um pouco mais complicado, que é quais categorias eu deveria estar próxima deveriam estar próximas ou não das outras, a elasticidade, como que eu coloco tudo isso dentro desse conjunto matemático complexo, e a ferramenta me fala, olha, dado que você falou e os dados, é isso aqui que você deveria ter na sua loja. Então, isso é algo bem novo também. Aí um ponto que eu acho que é um dos grandes desafios de toda a área de GC, que é a parte do sortimento. Então, o ponto de muitas fontes de dados, por quê? Porque eu tenho venda interna, eu tenho venda do mercado, eu tenho dado de shopper, eu tenho dado de produto, a matriz de produto. Então, tudo isso são fontes de dados complexas que estão dentro do processo de sortimento. É, Muitas vezes o meu sortimento ignora o espaço que eu tenho, e aí eu vou ter problema com o meu planograma depois. Então, eu faço uma análise de sortimento e eu não tenho eu coloco o PMG lá, mas não quer dizer que exatamente isso vai caber ou não vai caber no planograma. Então, eu tenho esses desafios. E aí, para um ponto, eu até deixei, eu ia comentar quando você falou, pastor, mas eu deixei para comentar aqui, que é o ponto do online offline. O que eu vejo são a maioria das áreas de GC e e-commerce não se conversando, tá? Então, eu tenho uma área de e-commerce separada, que cuida da página web, que cuida de algumas coisas operacionais, Dark Store, alguma coisa, e eu tenho uma área de GC que cuida exclusivamente das lojas físicas. E o shopper é o mesmo, né? Você tem o tema da omnicanal e tudo. Então, esse é um convite às áreas de GC para bater na porta da área de e-commerce e começar a entender, porque às vezes o site deveria refletir mais a gôndola deveria refletir mais o site. Teve um presidente de uma empresa que, no meio de uma reunião desse assunto, falou, abriu o celular e deu uma busca lá, não buscou por nada, simplesmente colocou lá e deixou buscar o primeiro item, e o primeiro item era um molho de tomate que não estava nem um pouco dentro da estratégia de nada. Ele falou assim, esse aqui não é o produto, esse não é o produto que eu queria, em primeiro, num resultado de busca, assim. Isso não está conversando com a estratégia da categoria, do departamento, não tem essa conversa. Então, os passos de GC, essa definição estratégica de categoria, aparentemente acaba impactando um pouco as métricas online. Você é um grande especialista nisso, né, pastor? E o que você vê nisso? Não, você definiu bem aí com esse exemplo, né? Então, no e-commerce, a coisa fica muito racional, né? Tem gente que dá uma busca pelo nome do produto. Aliás, o site convida a fazer isso, tá? E aí você perde toda a estratégia da categoria, que é o quê? Quando o shopper está diante do planograma, ele atinge o objetivo de compra dele. Olha, fui comprar, estou aqui para comprar molho de tomate. Mas junto com o molho de tomate, tem um sortimento de uma categoria, né? E você lembra de outras coisas ou é convidado, né, a experimentar outros produtos. Então, aquele item, aquela venda de um item vira a venda de 2, 3 ou até mais, né? Então, essa é a grande virtude do conceito, do modelo, do GC. E o e-commerce que não explora isso está perdendo muito dinheiro. Tá? Eu entro lá, escolho o molho de tomate e vou embora, que é isso. E o resto da categoria? E aí... Oi, Chile. E, Ricardo, essas estratégias, elas podem ser feitas por empresas pequenas ou isso tudo é só uma empresa grande que pode ter esse tipo de preocupação?
São níveis diferentes, tá? Tudo que a gente está falando hoje vale para um varejista super pequeno, uma indústria super pequena, como as grandes globais que estão em vários países, em vários formatos, etc. A diferença aqui é, né, quais assuntos explorar um pouco mais e com que profundidade. Mas a lógica do que a gente está falando hoje é uma lógica universal que deveria ser aplicada independente do tamanho, tá? Tá. E o E pequeno dentro pode ter dessa certeza, discussão Shirley. toda, qual que é a diferença entre o varejo e a indústria? Aqui são, e aí é um dos grandes conflitos, tá? Um dos grandes conflitos dessa relação de GC são incentivos diferentes. Então, até por uma questão de como se constrói essas equipes, de onde vêm os profissionais, etc., muitas vezes acabam não falando a mesma língua e o GC da indústria está preocupado, às vezes, mais com o shopper, com a sua marca, etc., e o pessoal do GC lá do varejo está desesperado porque tem que aprovar um planograma para a área de supply, enviar o produto para a loja, que o pessoal da loja está pedindo o planograma, que é uma preocupação muito mais prática. Então, tem incentivos e necessidades diferentes, e quanto mais uma área conseguir entender a outra, entender os desafios ou que a outra está buscando, melhor vai funcionar esse processo. Perfeito. Eu ia complementar com o seguinte, Chile, olha, o pequeno, pode ter certeza, se o grande está fazendo é porque é bom negócio. Então, siga o líder, né? É Siga o melhor líder. seguir, né? Segue o livro. Muito bom. E aí, a ideia, a ferramenta de sortimento que eu vi mais usada no mundo é o famoso Excel e as planilhas. Então, a ideia é conseguir, de alguma forma, ter alguma ferramenta que você controle esse processo, que você consegue colocar, por um lado, os dados, colocar, pelo outro lado, o que você precisa, suas regras, etc., e ter uma ferramenta que te recomende isso, né, com as restrições de espaço, com tudo que você está buscando e não uma tentativa e erro. A outra parte importante é sempre ter o fator de shopper envolvido nisso, nunca esquecer. Então, ter muito claro as árvores de decisão, os fatores específicos de cada categoria, sempre refletido na tela, você nunca pode se esquecer disso. Até porque vários objetivos de uma categoria, muitas vezes, é colocar um produto em cada nó dessa árvore de decisão, então, bastante relevante isso. E eu sempre preciso conseguir ver o meu resultado online e offline, né? Eu sempre preciso conseguir ver, olha, essa categoria, como que está a minha conversão, que produtos vendem mais lá, que produtos vendem mais aqui, que produtos eu tenho que dar mais espaço no planograma. Então, eu não posso separar essas conversas, eu preciso trabalhar isso de maneira conjunta. Agora, vamos falar da dor, que é a planogramação. Então, eu acho que eu nunca vi um gerente de planogramação, um analista de planogramação tranquilo na minha carreira, porque sempre tem mais planogramas para fazer do que tempo. Tem uma improdutividade porque se geram muitos erros, e aí eu preciso voltar. Então, independente da metodologia de trabalho, eu faço 100 planogramas, eu preciso revisar metade com diferentes pontos. Esse produto não é esquerda para direita, esse produto aqui não é duas frentes, é três. Então, eu tenho. Eu não importei bem o sortimento, se eu usou a venda de cada. Então, tem muitas fontes de erro na planogramação. E, em geral, uma baixa automação, tá? A saída, em geral, é terceirizar, ter empresas focadas nisso, mas que continua sem ter automação. Então, o lead time dessa produção continua lento, a quantidade de erros continua lento, porque o nível de automação é muito baixo. E quando existem projetos de automação, são projetos que levam muito tempo e só funcionam para esse pequena célula que foi treinada, etc. Então, se gasta muito tempo nesse projeto de automação na verdade, gera mais trabalho do que está resolvendo. Então, é um grande desafio da área de GC, tá? Pastor, alguma outra coisa que você vê aí? Eu acho que o desafio tem que, tem que levar, tem que colocar em perspectiva a automação mesmo, né? Até porque a minha expectativa é que os planogramas sejam mais curtos, menos duradouros, né? E que a loja, o ponto de venda, ou mesmo a equipe de campo da marca, da indústria,
tenha mais informações para poder alterar o planograma com maior frequência. E com a chegada do retail media, eu acho que isso vai impactar muito, né? Porque é uma comunicação poderosa, interativa, acho que vai influenciar muito a decisão no ponto de venda, né? E essa influência vai mexer com o planograma. Então, de repente, estou fazendo uma campanha e o meu produto fica furado lá rapidamente, né? Então, se eu conseguir prever isso antes, né, eu mexo o planograma, aumento a capacidade de exposição, pontos extras, etc., evito a ruptura, né? Porque senão todo aquele investimento se perde em função de rupturas constantes, né? Você tocou num ponto aí Então que o planograma, quando a gente pensa nele em automação, automaticamente tem que se pensar na flexibilidade dele no ponto de venda, em mexer, ampliar, diminuir, mexer com mais agilidade. E aí tem um gargalo, porque a gente depende do fator humano, gente, para chegar lá e mexer, modificar, até que alguém invente os robozinhos para isso também. Nós temos, inclusive, aqui uma pergunta dentro disso que vocês estão colocando, do Ulisses Ferreira. Não sei se os senhores conseguem ampliar um pouquinho aqui na pergunta dele. Quais são as oportunidades de automação mais promissora que você vê no gerenciamento de categoria para o futuro? essa pergunta mais 2 horas de webinar. Deixa, eu O Ricardo, acho que o Ricardo já adiantou que é a inteligência artificial, na minha visão. um comentário que você falou do planograma não estar preparado, e volta um pouco no ponto do insights, é que as análises são sempre reativas. Então, o planograma também é um planograma reativo. O planograma, a única decisão é se eu uso os últimos 6 meses, ou os últimos 12, ou os últimos 3. É sempre os últimos. Nunca entra uma previsão de vendas do futuro para eu fazer um planograma preparado para o futuro. E você falou outro ponto também, que é o planograma devia durar bem pouco, eu vou falar isso é o último ponto da execução, que é a parte do GC contínuo. Então, a gente trabalha com vales muito altos. Então, eu implemento um planograma, no primeiro final de semana ele já não está válido, quer dizer, ele já não está bem executado, e aí eu vou revisar esse planograma daqui a 6 meses. E a ideia é ter esse GC contínuo, que eu vou fazendo pequenas alterações, mas ao longo do tempo e sempre olhando para o futuro. Então, você, assim, tocou 2 pontos bem relevantes da planogramação. Sobre a pergunta sobre os maiores potenciais de automação, eu vejo dados, que é não perder tempo com dados, ter uma base de dados, isso está muito bem conectado, e os relatórios serem proativos e não reativos, e não tem que ficar procurando o que está acontecendo com a minha categoria. Automação do ponto de vista de coisas manuais, que planograma é um grande exemplo disso, que eu passo 80, 90% fazendo planograma. E aí o Ricardo tocou no ponto de inteligência artificial e principalmente a generativa. Porque eu vou poder conversar com uma ferramenta e falar para ela e fazendo as coisas. Olha, me faz 3 propostas desse planograma, atualiza os dados, me lembra qual é a árvore de decisão. Então, você vai tendo uma maneira muito mais rápida e fácil de trabalhar com as ferramentas. Então, exatamente. Exatamente. A gente fez alguns ensaios aqui, né? Então, considerando o calendário promocional daqui para frente, hoje é dia 6, né? Então, festas juninas, tal, aí você pergunta, o que você sugere? Né? Me apresente 3, 2 opções de planograma. E um outro ensaio interessante que nós fizemos foi assim, você está na frente do planograma da minha marca, você é um consumidor assim, assim, assado, você dá a definição da persona, o que você está vendo? Né? Aí ele vê aquilo que ele gostaria de ver, você compara com o real, né? Vê se bate. Então, são alguns ensaios interessantes aí que a IA generativa permite fazer e que daqui a um tempo vão se configurar em agentes, né, provavelmente. Agentes de IA. E o Lucas Bittencourt está perguntando de que forma podemos melhorar o tempo de análise versus a conclusão do planograma.
Acho que passa um pouco, né, pelo que eu e o Ricardo comentamos, que é, primeiro, as partes que hoje levam tempo não deveriam levar, que é a parte da importação, trabalho com a base de dados, os relatórios já deveriam trazer para a gente as exceções e não eu ter que ficar 2, 3 dias buscando por que a categoria ou quais são os problemas da categoria. E a automação quase completa da planogramação em si, que é trazer as estratégias e atualizar os planogramas com altas e baixas, etc. Essas são as principais áreas que tem que ser apertada e sobrar tempo para as outras coisas que a gente conversou hoje, clusterização, sortimento, várias outras coisas. Essas são as maiores áreas que eu vejo, tá? Para apertar no processo. E aí, dando um exemplo, né? A ideia é que o sortimento e a planogramação sejam conectáveis, em que você consiga importar esse sortimento no planograma e visualizar esse impacto. E você saber, a própria ferramenta de sortimento já te recomendar quantas frentes você deveria ter de acordo com os objetivos que você tem. Em geral, a gente vai descobrir que não cabe a quantidade de sortimento já no planograma e tem que deixar um monte de produto fora, e aí precisa ou pedir para o pessoal de sortimento tomar outras decisões, ou a própria pessoa de planograma tomar algumas decisões. E a ideia da automação, ela está sempre baseada em três pilares, que é você ter um planograma mestre, um template, que é chamado também, ter todas as estruturas e dados de cada uma das lojas, ou cada um dos planogramas, e as suas regras de merchandising. Olha, bloco vertical, bloco horizontal, esse produto está em cima, esse produto está embaixo, quer dizer, qual a lógica, o racional de exposição, e aí, o resto é a ferramenta, né? Então, aí tem um pequeno exemplo que você tem um planograma mestre no canto esquerdo, e aí você aperta um botão, está configurado para buscar certas coisas, e aí automaticamente a ferramenta cria esse planograma. É, vai reduzir a zero o tempo? Não, o trabalho começa agora. O trabalho é analisar o planograma, fazer pequenos ajustes, eventualmente rodar de novo a execução com alguns outros fatores e testar a diferença. Então, não é que vai substituir, é que o trabalho vai ficar mais inteligente, que a pessoa vai passar mais tempo analisando, fazendo cenários, alternativas, que fazendo exatamente o trabalho operacional. O trabalho operacional, a ferramenta vai fazer e tem que fazer rápido. O resto é que sim a parte que entra, a parte interessante para os usuários. E aí, parte final da nossa conversa hoje, como tornar tudo isso realidade, que é executar na loja. A gente falou um pouco essa necessidade o conceito do GC contínuo, que é os calendários hoje são muito estáticos e precisa ser algo um pouco mais vivo. Eu deveria revisar as categorias que precisam ser revisadas e não ter isso definido 12 meses atrás. Então, tem categorias que lançam muito mais produtos, tem mudanças de alguma tendência, algum concorrente fez alguma coisa, o próprio resultado da categoria não está bom e eu preciso fazer algo. Então, o calendário não pode ser tão estático. Essa conformidade, que é o nível, olha, meu planograma está falando A, quanto do A eu estou conseguindo executar na loja? Esse percentual, ele cai muito rapidamente pelos fatores que a gente conversou, e eu tenho uma execução sempre pensando no passado, e eu não estou conseguindo pensar na demanda futura e já reagir antes que ela aconteça. A gente vem de uma mudança muito importante, que é essa maneira de mensurar ou de avaliar se está bem executado o planograma, está passando cada dia mais de algo manual, de uma empresa, uma pessoa interna ou externa que vai lá e faz o check, para algo muito mais automático, seja uma câmera inteligente, seja um robô, mas de alguma maneira eu vou usar a inteligência artificial para extrair essa foto, esse vídeo, comparar com o meu planograma, ver se o planograma está bem executado, se as etiquetas de preço, tem produto fora do lugar, tem produto que acabou e eu estou perdendo venda, quer dizer, e automaticamente que gerem coisas a respeito disso. Esse ponto, desculpa, Não, imagina. mas esse ponto entra um tema que é mais recente, que é o compliance de planograma, né? Então, muitas empresas têm o JBP, têm o acordo, e a execução precisa comprovar, né, para a indústria, para o varejo, que aquele acordo está sendo mantido, né? Tem muitos recursos envolvidos. Tem o objetivo do varejista, tem os objetivos da marca, né, da categoria,
e investimentos feitos e tal. Então, eu acho que essas novas ferramentas digitais, essas câmeras, o Computing Vision, né, essa, né, de supervisão e feedback, e mostrar e dar garantia, né, para quem investe, no caso a marca, para fazer, ó, aquele teu investimento, eu estou cumprindo como varejista, então aqui as métricas, o feedback e tudo mais. Então esse conceito de compliance, de planograma, eu acho que é legal, uma coisa que veio para ficar. E não só nessa relação, mas dentro das próprias áreas internas, né? Assim, qual foi o combinado entre a área comercial do varejista com a área do planograma, com a área de supply? Então, Exato. esse compliance do planograma não é só uma cobrança, né? É um fator extremamente estrutural de toda a operação. Eu vejo diferenças importantes entre canais, viu? O canal alimentar que é mais maduro, talvez esteja num estágio mais avançado. Agora, o farma, eu vejo algumas dificuldades ainda. Concordo. A gente falou bastante em tecnologias, mas eu gostaria de um comentário dos senhores sobre os profissionais envolvidos nisso. Existe naturalmente uma falta muito grande de profissionais, principalmente da área de TI no país. Então, eu te pergunto, qual é o perfil desse profissional hoje e que mudanças ele precisa passar para atender às necessidades futuras? Você, Bom, Ricardo? olha, da minha parte eu vejo procura constante, né? Lá na SPM nós temos vários cursos que abordam direto e indiretamente o tema de hoje. Então nós temos o Hub de Trade, que é coordenado pelo meu colega lá, o Marcelo Hermini, que oferece cursos, eventos e tal. E eu pelo núcleo de varejo, né? Sempre trabalhei, temos o laboratório de varejo, laboratório experimental, quantas e quantas categorias foram decididas lá, estudos de árvore de decisão, né? Mas isso daqui a pouco estão fazendo 20 anos. Eu acho que o desafio da renovação, né? Como eu disse, nós temos gente muito experiente no comando, heads de áreas, né? Mas os times se renovam, enxugam, tem empresa que está chamando gente de volta, mas um desafio, e quem tá se desenvolvendo, né, desenvolvendo sua carreira nessa área, procurar, lógico, se atualizar principalmente com as tecnologias e entre elas a inteligência artificial generativa, que ela vai ser um recurso muito importante. O momento atual das grandes empresas é falar não pode, né? Porque a inteligência artificial generativa ela ainda apresenta riscos de compartilhamento de dados sensíveis, né? Então, mas eu acho que é uma questão de tempo e rapidamente as empresas vão desenvolver seus próprios recursos. Enfim, é um momento, eu vejo assim um momento muito estimulante, né? Para quem quer aprender, é um momento de muitas oportunidades. Eu acho que é um momento muito estimulante para quem quer aprender e um momento muito desafiador para quem não quer. Então, acho que esse é o principal ponto que eu falo do profissional, que é não ter medo de tecnologia, não ter medo de lidar com ciência de dados, incansavelmente buscar informação. Não vou chegar no limite de falar esqueça tudo que você sabe, porque eu acho que é um grande exagero também ignorar toda a tradição que a gente tem, toda a massa de conhecimento que existe hoje, mas não dá para ficar sentado hoje do ponto de vista de GC, assim, tem muita coisa para correr atrás, para se atualizar e propor coisas diferentes, tá? Para ser o mecanismo de mudança dentro da empresa que você está. Isso mesmo, E nós Ricardo. temos Tanto para os aqui, líderes,
o Chile, tanto para os líderes como para aqueles que estão desenvolvendo suas carreiras, não aprender coisa nova não é uma opção. Com Se certeza, acomodar com o com que sabe certeza. não é uma opção. Tá. E para esse quase final de apresentação nossa, temos aqui uma pergunta do Milton Vendrúsculo, que é bem interessante para esse momento. Em qual momento o consumidor faz parte de todas essas métricas? Todas, de tudo que a gente falou hoje, a parte de insights, lógico, você tem dados que são dados do varejista, da indústria, são vendas, alguma coisa, mas o comportamento, a expectativa, o perfil do comprador está em tudo isso. A clusterização de loja, um grande fator é o cliente que circunda essa loja. Sortimento tem a ver com, né, o que o cliente está esperando comprar. Planograma tem a ver com como o cliente está acostumado a ver ou como que eu posso guiar os olhos dele na gôndola, além de todos os fatores logísticos, etc. Então, por detrás de todos os fatores, o layout de loja tem a ver com a sequência que o shopper faz na loja. Então, em todos os fatores que a gente conversou hoje, o shopper está por detrás de tudo isso. Tá. E, Assim, professor, eu tenho pois não. uma pergunta para o senhor. E como o senhor diria que nós estamos em termos de Brasil em relação aos outros países? Olha, o Brasil tem uma característica de dar alguns saltos, sabe? A gente fica, parece que um tempo parado, daí a pouco dá um pulo para tentar se atualizar, né? Então, eu vejo assim, nós estamos sempre um pouquinho atrás, aqui a realidade realmente é diferente, os custos são maiores, o investimento, diferença cambial, tem uma série de coisas que faz o varejista e a própria indústria pensarem duas vezes antes de fazer certos investimentos, né? Então, mas nesse momento, Chile, eu acho que está todo mundo nivelado, porque a gente está numa fase de entrada numa outra dimensão tecnológica, né, trazida pela IA. Então está todo mundo mais ou menos igual, tá? Todo mundo passou pelos problemas que a pandemia trouxe, enfim, as mudanças que nós estamos vivendo aqui, o mundo inteiro está vivendo. Então, a oportunidade de se igualar, né? E quem vê esse assunto com mais facilidade, a indústria ou o varejo? Quem se preocupa mais? Bom, a indústria tradicionalmente ela é líder, né? Líder de conhecimento, de pensamento. E ela usa esse conhecimento que ela desenvolve como proposta de relacionamento com o varejista, né? Eu sempre tive do lado do varejista. Então, a indústria vinha com informações, com estratégias, tá? propondo avanços, inovações, mudanças e tal. Acho que ela continua nisso. Ela sentiu muito ultimamente o baque, a indústria perdeu rentabilidade, né? Teve que fazer seus ajustes, mas ela continua tendo a oportunidade de ser líder, né? O varejista, ele está se conscientizando que ele é o grande gerador de dados, né? E como se falava um tempo atrás, dado é o novo petróleo. Agora as pessoas estão entendendo o que é isso, tá? Pode haver um certo equilíbrio no desenvolvimento de conhecimento, né? E o varejo fornecendo informações para a indústria e propondo parcerias nesse sentido. Vamos ver. É um momento Importante e de certa decisivo. com relação ao retail media. O retail media coloca a mídia, né, no poder do varejista. Mas a marca, para não perder essa oportunidade, ela está indo em direção ao varejista com propostas, né? Então, o chileno, eu acho que assim, entre as empresas,
Tem aquelas que buscam liderança, tem umas intermediárias e tem aquelas que têm um baixo nível de adoção, de inovações, né? Bom, A gente mas vai de ver qualquer isso. forma, eles estão umbilicamente ligados ao varejo, né? Cada Então, vez é mais, melhor que cada vez mantenham mais. um É. relacionamento mais E, produtivo. e a indústria, a marca, ela tem o benefício também da omnicanalidade. Hoje, a venda direta, o D2C, Direct to Consumer, né, é uma realidade cada vez mais acessível, né? Então, ontem eu dei uma entrevista sobre duas marcas chinesas, né, que surgiram no TikTok e estão abrindo lojas, ainda pop-ups, em Nova York. É o mundo da moda, mas isso pode chegar em alimentos, pode chegar em cosméticos, pode chegar em categorias de uso pessoal, né, higiene pessoal, etc. e tal. Tem muita diversão pela frente, viu? Pode ter certeza. Muita emoção. Bom, né? Uma oportunidade para voltarmos a esse assunto novamente, né? Espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado. Para mim foi um excelente aprendizado, uma colocação de alto nível. Fiquem à vontade se quiserem fazer as considerações finais. Estamos chegando aqui nos últimos minutos da nossa apresentação. Espero que quem está conosco tenha gostado tanto quanto eu desse conhecimento que eu tive aqui hoje. Ricardo, por favor, professor. Agradecer, né? É sempre um prazer falar desse assunto, né? A gente acabou falando bastante e tocamos só a superfície dos assuntos. Então, agradecer o espaço. Acho que foi uma discussão muito legal. Ok. Eu também, de minha parte, queria agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade, e dizer que na SPM nós estamos fazendo nossa lição de casa, né? Eu com o Caio, que é o diretor da minha área, nós estamos desenvolvendo um projeto de reposicionamento do núcleo de varejo. Ano que vem, 2025, o núcleo de varejo vai fazer 20 anos, né? Então fizemos algumas atividades de cocriação, chamamos indústria varejo, e estamos desenhando aí uma proposta bem interessante para todos vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu queria deixar o aviso de que esse webinar está sendo gravado, ele vai ficar disponível no canal Log TV da Tecnologística no YouTube para sempre, então vocês poderão assistir novamente. Quem não viu também vai ter a oportunidade e novas pessoas poderão ter esse conhecimento vendo lá no canal. Agradecer a todos que estiveram conosco, muito obrigado, professor Pastor, Ricardo Passerini, e as pessoas que nos acompanharam aqui.